Todos sempre começamos agradecendo a Deus. Início da 9ª reunião referente a alternativas. Então, acho que está ali. Acho que está a nomenclatura aí, TV. Tem que trocar ali, alternativas para captação de água. É só mudar ali, por favor. Aí nós já damos entrada aqui. Às 14h24, iniciamos aqui a 9ª reunião referente às sucatas da Endurbe. E já cumprimento todos os pares aqui da mesa, toda a imprensa, toda a galeria, aqueles que possam nos ouvir, nos assistir. Uma boa tarde. Então, é sobre o bem serviços e sucatas da Endurbe, a 9ª reunião. Temos aqui situações que nós vamos dar publicidade, como todas as reuniões. Temos uma ata, temos aqui que chegaram 4 respostas dos processos que faltavam, que é referente à ficha de transporte dos caminhões, da Secretaria CESURB, e também do Conselho Fiscal da Endurbe. Então, estão aqui, vai ser anexado. Dentre eles também tem um documento que chegou aqui para a retificação da Endurbe, dizendo que os documentos citados do depoimento do Bruno Primo já existem, e eles fizeram juntada das duas comunicações internas das 6. Então, está aqui junto também, já está à disposição de todos os vereadores e encartado. Então, essa é a deliberação. Temos também, no meio da semana, já quero deliberar com os vereadores aqui, a 10ª reunião, uma reunião de trabalho, para que realmente possamos já decidir o andamento da comissão de inquérito para a semana que vem, após o Carnaval. E vamos estar fazendo essa reunião de trabalho. E temos hoje a apresentação também do relatório, do segundo relatório, que é 60 dias, né, que o regimento interno ele exige. Então, tem 11 páginas, eu queria ver com os vereadores se há necessidade de ler essas 11 páginas, porque na quinta-feira, até então, após o Carnaval, nós temos que ler em plenário. Então, eu quero deliberar com os vereadores aqui se concorda no questionamento dessa 10ª reunião de trabalho, para definir, para ver se já chegamos ao relatório final, e também a questão desse relatório de 60 dias. Vereador Sandro, quiser usar a palavra, por favor. Boa tarde a todos, senhor presidente. Eu encaminhei hoje o relatório parcial, que é dos 60 dias. Seria importante já disponibilizar para todos os vereadores que a gente fazer uma reunião de trabalho na próxima reunião, se tiver algum adendo a ser feito no seu relatório, fica à disposição aí de um período de uma semana para que os parlamentares possam observar algo no relatório que gostaria de incluir ou suprimir também. Para mim, está deliberado e meu voto é sim, tá? Aí eu vou pedir para os demais vereadores aí com o microfone deliberar para realmente ter a transparência e ficar registrado, por favor. Saúdo aqui a mesa, saúdo o senhor como nosso presidente. Eu voto sim, eu acompanho aí a sugestão do vereador Sandro. Vereador Edson, por favor. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores que compõem a SEI. Eu concordo que na próxima semana tenhamos esse prazo para analisarmos o pré-relatório, né? E que seja então marcada a data também da próxima reunião. Vereador Márcio. Boa tarde a todos. Já ficou marcado o dia ou não, presidente? Não, porque quinta-feira é a sessão, né, ordinária, após o Carnaval, e nós temos esse tempo. Na sessão ordinária, nós podemos já fazer essa reunião de trabalho e definir. Eu também sou a favor e já agradeço o relator aí de abrir a gente a contribuir com o relatório dele final. Vereador Júlio, por favor. Boa tarde a todos. Presidente, sou a favor também. Agradeço o relator aí pela disponibilidade em nos colocar aí para estar ou alterando ou incluindo aí esse relatório. Nós temos também a questão, não sei, os demais vereadores não respondeu, a questão da leitura hoje. Deixa para quinta? Vereador Arnaldo, deixa tudo para quinta. Para quinta-feira. Também, Márcio. Que hoje nós temos o relatório de 60 dias, aí para fazer a leitura na quinta-feira também, porque o plenário vai ter que ler. Então, em vez de ler hoje, ler na quinta. E também está à disposição, com a transparência, vai estar encartado, né? Então, não tem problema nenhum, que é o resumo dos 60 dias. Vereador Estela, por favor.
Boa tarde, presidente, vereadores, depoentes, população e a imprensa que acompanha esta 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito. Tenho concordância com os dois encaminhamentos, presidente. Acho que vai ser importante uma reunião de trabalho, onde nós possamos fazer em conjunto também a leitura, sem prejuízo de que nós, como membros, possamos recebê-lo já na data de hoje pela Secretaria sempre eficiente da comissão, para que a gente possa analisar, já que foram várias rodadas de dezenas de oitivas, para que, de fato, este relatório parcial possa representar a totalidade dos problemas identificados e de soluções debatidas e discutidas também das consequentes e necessárias punições e providências. Já quero, então, a concordância de todos os vereadores, já quero anunciar a presença aqui do vereador Hélio, vereador Milton Sardim, fica à vontade também, tá? Se quiserem participar, fizer alguma pergunta, é só nos acionar aqui. Então, vou sugerir, na quinta-feira, já que nós temos uma sessão ordinária, nas 10 da manhã aqui, para a gente fazer essa reunião de trabalho, ou no intervalo, o que vocês preferem? Eu acho que dá para a gente fazer às 10 horas da manhã, todos os vereadores concordam para fazer essa reunião de trabalho, na quinta-feira? Na quinta, que é a sessão ordinária. Vereador Sandro. Na sexta, às 10 horas? Arnaldo? Edson? Tranquilo, Estela? Então, sexta-feira, às 10 da manhã, faremos a 10ª reunião aí de trabalho para a gente decidir os andamentos. Também tem uma justificativa aqui do senhor Clemente, já agradecer sempre a participação da OB em nome dele. Giovana, bom dia. Nessa sexta-feira estarei cumprindo a agenda de compromissos particulares na cidade de São Paulo. Desta forma, eu, infelizmente, não estarei a participar da reunião da comissão de inquérito. Desejo a todos um sucesso e uma reunião produtiva. Anteciosamente, Dr. Clemente Rezende. Então, está lido, está sendo justificado. Já vou caminhar, então, para a oitiva. Já peço para o senhor Donizete dos Santos, o presidente da Indurb, o senhor possa se apresentar, Donizete, encaminhar o documento para o Jonatas, aí anunciar seu nome, seu cargo e sem dizer aí o documento e também a matrícula, por favor. Só uma questão de ordem, presidente. Pode falar. Eu estou olhando aqui os 4 documentos que chegaram à Comissão Especial de Inquérito nesta tarde, que Vossa Excelência fez o anúncio. Eu queria perguntar aqui, para pedir para a nossa secretária Gi, eu não estou conseguindo identificar, será que foi duplicado? Porque tem 2... Porque nós temos aqui o ofício 303 de 2026, datado de 13 de fevereiro, a entrada na casa e também a redação por parte do gabinete. E aí ambos se referem ao mesmo ofício do departamento aqui de apoio e o protocolo da prefeitura pedindo complementação de informações. Eles começam de forma diversa, né, os documentos a serem entregues, mas eu estou falando isso porque é meio estranho, né? Pode falar no microfone, gente. Eu não consegui fazer a análise de folha a folha, mas me pareceu também que os anexos vieram duplicados, apesar o ofício ter menções diferentes. Aí os outros não. Aí um traz o encaminhamento das fichas de transporte e os outros as atos do Conselho Fiscal. Mas é algo que precisaria dar uma olhada mais aprofundadamente para ver se tem alguma diferença entre os dois. Tá legal. Eu acho que seria importante, viu, presidente, que a Combinado. secretária possa fazer. Então, vamos dar sequência. Senhor Donizete, por favor, apresentar, sem falar o documento e a matrícula, por favor, e o seu cargo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, imprensa e público que nos acompanha. Meu nome é Donizete do Carmo dos Santos, sou servidor público municipal há 33 anos e atualmente presidente da Indurb. Obrigado, Donizete. O senhor se compromete a falar a verdade no rigor da lei? Sim. Obrigado. Fica à vontade os vereadores que quiserem já começarem a oitiva. Boa tarde, Donizete. Boa tarde. Nós tivemos aqui, nesses últimos
2 meses, inúmeras, eu acho que dezenas, né, de oitivas nos mais diversos cargos, funções dentro da empresa pública. E algo que nos chama bastante atenção e nos preocupa muito com o desfecho, inclusive, dessa comissão especial de inquérito, é o que houve no passado da empresa, que está repercutindo no presente da empresa e as perspectivas de futuro da empresa. Que a nossa preocupação é muito grande, com uma percepção muito clara de ausência de controle da mais alta do mais alto escalão dentro da empresa pública até os cargos na pirâmide, na parte mais basilar da hierarquia da empresa. Essas oitivas que nós tivemos também acabaram mostrando e evidenciando muitas contradições. Muitas contradições. Contradições nas informações trazidas, contradições que acabaram desnudadas num segundo momento, tanto que, no curso da Comissão Especial de Inquérito, essas contradições repercutiram demasiadamente e acabaram com os, até aqui, a meu ver, ainda poucos, insignificantes, alterações na composição da estrutura da empresa, mas, de qualquer maneira, já serviu para pautar o Poder Legislativo e acho que a sociedade de preocupar-se muito com o que acontece na empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural, que é a Endurbe. Na última semana, nós tivemos aqui algumas oitivas e a sua presença aqui se deve, em parte, às informações que chegaram à Comissão Especial de Inquérito, naquela última reunião, na 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, e foi reforçada por outros documentos que acabaram chegando ao final da reunião da Comissão Especial de Inquérito. E o que mais nos preocupou não foi apenas os aspectos de contradição dos dois documentos, não é? Um extraoficial, já que de parte de um ex-diretor, o diretor financeiro da empresa municipal, Bruno Primo, já demitido no curso dessas investigações, mas também pela contradição evidente com a informação trazida pela presidência da Endurbe, naquele momento. E como essa é uma comissão, nós poderíamos, por exemplo, ter encerrado aquela reunião e aquele documento, o segundo documento, não ter chegado aqui. Eu ainda não tive tempo de analisar a errata enviada pela prefeita, vou chamar de errata, para tentar simplificar o sentimento, inclusive uma vontade, parece bastante clara mesmo, de corrigir, porque mandou 2, né, com números distintos, mas 2 ofícios. Então, dos 4 ofícios aqui anunciados pelo presidente, na verdade, nós temos 3, porque um veio duplicado. Mas nós recebemos e fizemos a leitura do documento da Endurbe, assinado pelo senhor. E o documento assinado pelo senhor, em resposta aos nossos pedidos das comunicações internas narradas aqui, quando da presença do ex-diretor, o senhor nos responde da seguinte maneira: não foram localizados no arquivo da diretoria administrativa comunicações internas relacionadas aos objetos de investigação da SEI. E aí a gente acabou surpreendido ao final com uma mensagem do ex-diretor, e parte dessa mensagem nos chamou a atenção por uma razão, parte por outra. A primeira parte que nos chamou a atenção é porque ela contradiz a informação da Endurbe. A segunda parte, e aí eu chamo muito a atenção, porque nós temos preocupação com o que acontece com os documentos, com a transparência, com a publicidade, com os ritos dentro da Endurbe, que ficou com a imagem extremamente balançada e precarizada após esses episódios. Então, eu pergunto para o senhor, primeira pergunta que eu faço ao senhor: a informação que o senhor manda para a prefeita e ela envia a esta casa, que norteou 70% do tempo da 8ª reunião, de que as CIs, os comunicados internos, não foram localizados, se deu por qual motivo? Por que vocês nos mandaram um ofício dizendo, essas 6 comunicados internos que vocês nos pedem
não foram localizados aqui. Foi procurado onde e por quem? Para ser mandado um documento oficial para a Câmara dizendo não foram encontrados. A Indurb, ela tem um arquivo próprio na Diretoria Administrativa e Financeira. E a secretária da Presidência procurou na Diretoria Administrativa e Financeira e esse documento não estava lá. É por isso que a informação que veio, que foi ao gabinete e veio à Câmara, é que ela não tinha sido encontrada. E, a partir do momento que foi encontrado, foi quando nós encaminhamos o processo. Quem é a secretária? A secretária da Presidência, à época, era a senhora Rose. Então, quem procurou esse material para mandar para a Câmara foi a Rose? Exatamente. A Rose não foi retirada da presidência? Depois, o documento veio para cá, foi encaminhado para lá no dia 2 de fevereiro. A Rose ainda era secretária da Presidência, ela foi retirada depois. Então, você deve ter lá uma resposta formal da então secretária dizendo, ó, não foram encontrados, ou foi tudo verbal? Eu cheguei, era o meu segundo dia como presidente, ela me disse que estava com a documentação lá, que tinha que ser encaminhada ao gabinete, e esta informação, que esses documentos que o senhor Bruno tinha mencionado, não foi localizado. Aí eu falei, como não foi localizado, vamos dar a informação correta. Não foi localizado? Não foi localizado. E nós demos a informação correta, eu dei a informação correta e encaminhei para cá. Tá. Aí, nós recebemos, ao final da reunião, um e-mail do ex-diretor dizendo, estava numa pasta na sala da diretoria e encontrei e estou enviando, portanto, eu não menti. Não vou responder por falso testemunho, porque a informação da Indurb não corresponde à verdade. Eu encontrei o material. Como que o material foi encontrado pelo ex-presidente se ele foi exonerado? Que acesso ele tem, continua tendo, ou foi autorizado a ter as dependências da Indurb? O senhor Bruno e qualquer ex-servidor não tem autorização nenhuma para entrar nas dependências da Indurb e também não tem autorização para pegar qualquer documento. Este documento que ele menciona não estava na Diretoria Administrativa e Financeira. Pelas informações, estava numa antiga sala da Diretoria Administrativa e Financeira, não nesta sala. Estava onde? Numa antiga sala da diretoria, não é esta sala, a sala da diretoria é a sala que fica anexa à presidência. E, pelo jeito, tinha uma outra sala que ele disse que esse documento estava nessa outra sala, numa antiga sala da diretoria administrativa e financeira. Por favor, Sandro. É as cópias aí. Vê se é esse. Eu estou achando Só que dá uma lida aí, não. eu acho que é isso aí. Senão eu tinha as cópias comigo. Fazer a leitura aqui. Você disse, senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito, em atenção ao que foi mencionado na reunião de hoje, durante a oitiva, perante as comissões, vem responsabilidade requerer a juntada de 2 comunicações internas citadas por esse depoente, as quais segue anexo ao presente e-mail. A presente juntada tem finalidade de dar ciência e informar os membros da comissão que os documentos mencionados efetivamente existem e estão sendo apresentados integralmente neste momento. Esclareço ainda que o não encaminhamento da referida data anterior, solicitada pela Indurb, ocorreu em razão de não localização imediata dos documentos, os quais se encontravam arquivados em pasta física mantida em minha sala antiga. As demais, uma das comunicações internas posterior foi convertida em processo administrativo, passando a ser identificado como processo 043/2025, razão pela qual deixou de ser localizado inicialmente sob a classificação CI, seguida agora em anexo sua integridade. Então, vamos lá agora para a parte que nos causa curiosidade. O documento da Indurb, enviada para o gabinete e do gabinete para esta casa, chegou no dia da reunião, né, Gi? Durante a reunião. O do Bruno, no mesmo dia. Nós estamos tentando entender
este lapso temporal entre a leitura do ofício enviado pela Endurbe, as manifestações minha e de outros pares em relação à contradição do depoimento do Bruno, e algum tempo depois, 1 hora depois, o Bruno mandou esse ofício. Como que o Bruno, que não tem mais ligação ou acesso com a empresa, tinha informações de, agora nós encontramos, agora foi encontrado, e já nos mandar no ofício dele cópia da comunicação que a Endurbe tinha acabado de nos dizer que não tinha? Como? A Endurbe deu a informação no dia 2 de fevereiro. A Endurbe deu a informação no dia 2 de fevereiro, não no dia da audiência. O Bruno, ele deu a informação depois. Ocorre que, quando nós recebemos essa informação, eu solicitei o processo no gabinete e refiz a informação, porque daí foi localizado. Não. Vou repetir a pergunta para te ajudar. Eu não sei que dia que você fez. A prefeita nos mandou na data da reunião. Oficialmente. Estou falando de documentos oficiais. Documentos estes que poderiam resultar em consequência de ordem criminal. Inclusive, por quê? Porque isto configuraria de parte do Bruno falso testemunho. A Endurbe havia achado o documento antes da reunião acontecer? Não. Então, só fala é contraditório. A reunião aconteceu no... Que dia que foi? Que dia que foi a reunião? Terça-feira passada. Que dia que foi terça-feira? No dia da reunião, chegou o ofício da prefeita. Se vocês não haviam encontrado até essa data, porque se você me disser que haviam, aí tem um erro gravíssimo. Terça-feira, dia 10, vereador Estel. Terça-feira, dia 10. Foi esse dia que o documento da prefeita chegou aqui. Se a Endurbe havia achado até o dia 10, era Aí encartado aí. 13 horas do dia da reunião. Dia 10. 13 horas do dia 10. Vejam bem, acompanhem o que eu estou dizendo. Se a Endurbe já havia localizado isso, errou gravemente, porque poderia ter provocado sérias consequências com a informação dada. Estou falando do campo do falso testemunho, que não vai ficar só no das de Magrini. Mas vamos lá, você está dizendo, não achamos no primeiro momento, depois achamos, então tem que ser dia 11. Se foi dia 11 que a Endurbe achou, como é que o Bruno nos mandou no dia 10, cópia do documento, e disse, não, agora foi encontrado, se você me garantiu que ele não tem acesso, nem às informações, nem ao local. Não é a data de afastamento, é a data da informação que pesa. Por quê? Porque ele não é mais trabalhador público da Endurbe. E a informação que a prefeita nos mandou foi no dia da reunião. Então, se a Endurbe já havia achado, teria obrigação de comunicar ao gabinete da retificação. E não pedir, como está aqui no documento que chegou hoje, posterior à reunião. Aí, o que eu quero entender de você? Como é que o ex-diretor nos informa na mesma tarde que o documento estava na sala dele, numa pasta, se você garantiu que ele não tem acesso? O senhor Bruno, ele não tem autorização para entrar nas dependências da Endurbe. Ele entrou. Ele não, deixa eu concluir, só concluindo. O senhor Bruno, como qualquer ex-servidor, ele não tem autorização para entrar. Ele entrou numa antiga sala, sem autorização. Inclusive, eu pedi para investigar. Você abriu uma CI? Sim. Da entrada dele na Endurbe, sem permissão? Eu abri uma CI para investigar o que aconteceu. Sim, abri. Qual o número? Eu quero cópia. Número da CI você tem? Posso fornecer a cópia amanhã já. Presidente, oficialmente eu quero. Já vai fazer o questionamento aqui. Quero, porque veja só, e aí eu vou chamar a sua atenção. Porque quando a gente faz a pergunta e a contradição já estava pública, o mínimo que a gente espera é que, ao compromissar-se com a verdade ao início da reunião, essa verdade seja mantida. A sua fala agora se contradiz a sua primeira fala.
Agora, O senhor Bruno não entrou, não tem permissão e não entra. se tem algum sistema também lá com uma câmera, né? Deve estar. Com certeza. Tá bem. Agora, 10 minutos depois da minha inquirição, você já está dizendo, entrou, acessou, sem permissão, e eu estou tomando providência. A sua resposta, Donizete, para mim, no compromisso com a verdade, deveria ter sido, ele acessou, teve esse acesso sem permissão e estamos tomando providência. Está registrado. Eu disse no primeiro momento que o senhor Bruno, como qualquer outro servidor, não tem autorização para acessar as dependências da Endurbe. Essa sala que ele adentrou está sendo ocupada agora por quem? Essa sala está vazia. Não está sendo ocupada por ninguém. Está vazia, mas está guardando documentos. Não era para ter documento nenhum. E, segundo a informação, ele encontrou um documento numa gaveta. Não era para ter, mas tinha, Não. é isso? Os únicos documentos eram esses, que é estranho até. Não, mas se é estranho, vocês assumiram ele como verdadeiro e trouxeram, porque vocês mandaram agora para nós oficialmente, porque o dele, a meu pedido, não foi encartado nos documentos oficiais da Comissão Especial de Inquérito. Por quê? Porque um ex-diretor demitido na condição de investigado não tem autoridade, nem técnica, nem moral, nem jurídica, de forma alguma, para mandar documentos oficiais para casa. Claro que, como cidadão e ex-diretor, ele tem direito de se defender. Até porque, de fato, ele estaria incorrendo em falso testemunho, não é? Não existindo. Agora, qual que é o grau de controle das comunicações internas? Porque o que me assusta agora? Me assusta outra parte. Cada hora a gente leva um susto novo. Esta sequência de comunicações internas e de procedimentos que acabam se transformando em processos e que têm consequências, algumas sérias, inclusive, sobre a vida de pessoas de terceiros e sobre o que é público. Qual o controle que se tem na Endurbe dessa documentação? Você está dizendo que essa salinha não era para ter documento nenhum, mas também está dizendo que esse documento foi encontrado por ele lá. Como é que isso veio parar na sua mão para você, como presidente, fazer chegar para nós? Eu cheguei na Endurbe, o meu diretor disse, olha, esse documento está aqui, ele não estava na diretoria administrativa e financeira, e é um documento válido. Quem que é o seu diretor? Hoje, meu diretor é o Wellington. O diretor financeiro? Administrativo e financeiro, que assumiu junto comigo. Tá. E aí você perguntou para ele como que esse documento chegou para ele? Exatamente. O que aconteceu? E aí? Que o senhor Bruno entrou nesta sala sem autorização, pegou o documento e apresentou. E eram 2 documentos válidos. Então, onde que esses documentos válidos deveriam estar? No arquivo, na diretoria administrativa e financeira, que não estavam. Aí, quem é responsável por esse arquivo? O responsável pelo arquivo é a diretoria administrativa e financeira. Bom, aí você, esse documento que vai chegar para nós amanhã, criou um procedimento para poder apurar a entrada dele sem permissão nas dependências da empresa. Alguma providência em relação a quem abriu a sala para ele entrar? Com quem fica a chave dessa sala? Na verdade, a investigação abarca tudo, não é só a entrada, é tudo o que aconteceu. Tá, então é uma CI genérica? Não tem ninguém, tipo assim, não tem alguém que é alvo dela. Porque, veja, o ex-diretor financeiro, no alvo de todas as polêmicas, recém-demitido da empresa, adentrou com a permissão de alguém. Com a permissão de alguém. Não dá para alguém chegar aqui na Câmara e querer acessar qualquer um dos departamentos aqui e colocar ou retirar documentos sem que alguém permita. Essa sala, você está dizendo, fica sob a gestão da diretoria financeira e administrativa. Exato. E não serve para nada, é isso? Não era para ter nada lá dentro? Exatamente. Ninguém trabalha nessa sala? Não. E que outros documentos foram encontrados lá? Apenas esses documentos. Cada vez é mais surreal, né? Então, tinha 3, 4 folhas dentro de uma sala vazia, sem nada. Tem mesas e cadeiras nessa sala, armários? Tem um armário pequeno e, se eu não me engano, uma mesa e 2 cadeiras. Que ninguém usa?
Exatamente. Então, uma mesa, 2 armários, uma cadeira e algumas folhas de documento que estava faltando nas discussões. Pois não, vereador Márcio? Esse documento não tinha que estar encartado na corregedoria? Não? Eu estou sabendo agora, né, da CI, do comunicado interno do ocorrido. Aí eu não sei qual que é a consequência que vai se dar para isso. Porque, veja, a empresa está passando por alterações em função dos ocorridos. Os pedidos dos documentos só aconteceram em razão dos ocorridos. Aí você tem uma nova diretoria para, em tese, dar uma nova dinâmica para a empresa pública. E aí o que nós estamos sabendo, o que nós acabamos de saber, é que a gente já tem um novo procedimento de investigação para a gente poder saber por que o ex-diretor demitido teve permissão do atual diretor para entrar na empresa pública e sacar 2 documentos que foram ditos para a SEI que não existiam. Eu estou repetindo para que não só nós aqui, mas as pessoas que estão nos acompanhando em empresa entendam o quanto é grave isso, porque Vereador Estela, dá uma sensação... O Wellington hoje lá, ele já era funcionário ou foi agora? O Wellington, ele assumiu agora. Assumiu agora, ele não era funcionário da Endurbe? Não, de forma alguma. É o diretor financeiro? Misto. O atual diretor? Quando você chegou na presidência, ele já estava lá ou chegou junto com você? Chegou junto comigo. Foi escolhido por você? Sim, eu ajudei a escolher, que é uma pessoa técnica, uma pessoa formada na área. Ele é funcionário de carreira? Não. Ele não é da... Não, mas ele já estava no governo e eu conheço ele já há algum tempo. Acho que a pergunta é muito simples, o presidente, é para colaborar aqui. A Estela, a vereadora Estela, quer saber, ele entrou lá escondido? Ele não teve autorização do diretor então, está para respondido para a gente avançar. Eu acho que é isso, né, vereadora Estela? Porque o Wellington, ele é responsável. Se ele também não está sabendo, então tem que confrontar o que ele falou. Eu acho que não é tão simples, viu, presidente? Por isso que eu estou perguntando. Quem é o novo diretor? Da confiança de quem? Porque eu quero saber se a empresa começa uma nova fase ou está dando sequência ao mesmo método antigo com nomes novos. Porque nomes novos para os mesmos métodos não resolve o problema da empresa. E não é um bom começo, principalmente se a razão que te levou a levá-lo para lá é a boa técnica. Ter uma sala que não tinha documento, aparece com documento e depois encarta documento oficialmente, em nome da empresa pública, e acabou de chegar, nós estamos falando de mais do mesmo. E cada vez que a gente discute aqui nos bastidores, já chegamos ao ponto e podemos encerrar, olha aí, a razão da minha opinião, presidente, porque conversávamos isso antes de adentrar aqui esse plenário. Não é momento de já fazer o fechamento? Cada dia, cada enxadada é uma minhoca. A pescaria não acaba. A pescaria não acaba. Extremamente delicado. Ou seja, já temos mais um procedimento para investigar no curso de documentos do que a gente já investigava. E aí já passo a ter uma outra preocupação. Como é que está funcionando essa liberdade, este controle de acesso de quem quer que seja? As dependências da Endurbe, já que a Endurbe funciona no terminal rodoviário. Bom, você registrou, né, Gi, que nós queremos cópia desse comunicado interno e das providências que estão sendo tomadas? Sim, né? Ok. Na última reunião, a 8ª reunião, este colegiado recebeu a notícia por parte da presidência da SEI de que, no prazo de 5 dias, nós informássemos o interesse em diligência sobre o material mobiliário adquirido com os recursos da venda ilícita dos bens da Endurbe. É um fato que, repito aqui agora, diante de você, porque disse isso na reunião, foi um fato que gerou muito constrangimento aqui aos membros da comissão, e quero crer que a todos, sem exceção,
visto que esse mobiliário, na nossa visão, já que fruto de um ato criminoso, deveria já de muito estar de posse da Polícia Civil para apuração dessas irregularidades, até porque a polícia já tomou a iniciativa de buscar a posse e a guarda, não só de valores, mas de alguns desses bens envolvidos na polêmica da venda irregular dessa suposta sucata. Em face dessa observação, eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira delas, em que local da Endurbe se encontra guardados estes materiais que você menciona estarem isolados e devidamente guardados até segunda ordem, lá na Endurbe? Onde que estão esses materiais? Eles estão na sala da presidência, eu não estou utilizando essa sala, ele está de fato lacrado, a sala está trancada e ninguém tem acesso. Mas hoje nós abrimos mão da sala da presidência da Endurbe porque tem alguns móveis lá que é fruto desse ato criminoso, é isso? Exatamente. Capim está comendo a cabra. Até aproveitando, você chegou a adentrar dessa sala, está tudo pronto? O carpete instalado? Sim, eu entrei na sala. O carpete foi instalado normalmente lá? Foi instalado, exato. Você tomou a iniciativa de mandar esse ofício para a SEI da sua livre vontade? Foi orientado pelo jurídico? Foi orientado por alguém? Por que esse documento chegou para a Câmara, para a comissão? Tem um processo de sindicância, e nesse processo de sindicância, eu perguntei, na verdade, não é com o objetivo de constranger os vereadores, e nem a comissão. O meu objetivo era muito pelo contrário, era a preocupação de, se eu for fazer alguma coisa, for tirar esses bens lá da sala, eu gostaria de saber se vocês fariam alguma diligência, como também a delegacia, de repente eu tiro os bens de lá e guardo em outro lugar, eu estaria prejudicando o trabalho de vocês. Foi muito pelo contrário, o nosso objetivo não era constranger, era deixar bem claro que se vocês não fossem fazer isso, não fossem fazer nenhuma diligência lá, eu poderia tirar dali e colocar num outro lugar, até porque hoje eu estou usando a sala de reuniões, não a sala da presidência. Se não era o objetivo constranger, objetivo não atingido, porque constrangeu. Inclusive, eu gostaria de saber os parâmetros para a presidência entender que tem autoridade para conceder um prazo a uma comissão especial de inquérito, porque não tem. Não tem. Se não pedir orientação do jurídico, não sei se deveria fazê-lo ou não, e não sei se o preparo alcança o preparo do jurídico para o atendimento dos questionamentos, alcança esse tipo de avaliação em caso tão específico, mas é o único objeto, interesse da Comissão Especial de Inquérito, que é o único poder que nós temos enquanto vereadores, enquanto espaço de fiscalização e instrumento da fiscalização, que é a Comissão Especial de Inquérito, é sobre um bem público. Esse bem aí não é público. Público era o bem que foi vendido. Por isso que nós fomos fazer diligência na sucata. Por isso que nós fomos à delegacia de polícia. Por isso que nós fomos ao DLP. Por isso nós fomos ao GOV. Porque nos interessa e é do nosso poder as investigações e do nosso dever as investigações e as diligências sobre o bem público. O objeto adquirido não é público. Ainda que teorias absurdas tenham sido defendidas aqui, inclusive supostamente por orientação do Ministério Público do Patrimônio, que nos causou mais um momento de constrangimento nessa comissão. Mas nós não temos nenhum poder, nem de diligência, nem de verificação, e não temos nenhum interesse. Aliás, disse na reunião anterior, e vou repetir para você, entendo como tardio a manifestação da empresa em comunicar-se com a Polícia Civil, porque quem apura na esfera criminal, e, portanto, esses bens, assim como o dinheiro e as telhas vendidas, que parte delas já foram apreendidas, é prova material de um crime, cujas consequências não somos nós que vamos dar conta disso. Nosso papel aqui não é de polícia, nem civil, nem militar, e nem judicial, mas na esfera da administração, o relatório nós cuidaremos de discutir e garantir que aponte tudo aquilo que está na nossa competência, que é tudo que está na esfera pública. Então, da minha parte, tarda a Endurbe e, mais uma vez, repito, o ofício constrangeu a Comissão Especial de Inquérito, por isso que eu estou perguntando quais são os parâmetros, né? De onde que sai
A ideia de eu vou dar 5 dias para vocês. Se vocês quiserem vir aqui ver, vocês têm 5 dias. No sexto, decaiu o seu direito, ou prescreveu o seu direito, enquanto comissão especial de inquérito do Poder Legislativo de uma cidade do nosso porte. Estou trazendo esse tema que é só para a gente ter a certeza de que o capim não está definitivamente comendo a cabra, porque tudo que a gente tem visto nessa CEI tem mostrado isso para a gente. Isso também tem trazido bastante constrangimento. Em relação às telhas que ainda remanescem na Indurb, que providências oficiais já foram tomadas pela nova presidência e novos diretores? Teve o processo de sindicância e uma das recomendações era que nós fizéssemos um levantamento não só das telhas, mas de todos os bens inservíveis, para nós fazermos um procedimento de acordo com a lei e fazermos a venda de acordo com a lei. No entanto, nós estamos sim fazendo o levantamento, e esse levantamento, como também tem as telhas que estão faltando, nós vamos aguardar o término não só aqui, mas também na delegacia, para depois verificar o que tem que fazer, se a gente vai vender mesmo ou não. Nas oitivas anteriores, e foi uma semana após a sua nomeação, nós trouxemos aqui, estava aqui como depoente o Daniel Freitas, que é assessor de gabinete 3 da prefeita Suelen Rosim, mas parece desempenhar contrário ao seu cargo, à sua função atribuída por força da Lei 7913, que fatidicamente organizou ou desorganizou a máquina administrativa recentemente, e nós temos visto que o papel dele tem sido para além do que está definido nas suas definições da 7913, no seu desempenho de função, as suas competências. Mas nós indagamos a ele, e agora eu indago a você diretamente, nós indagamos a ele sobre a contradição, o empecilho, o problema de ordem burocrática que seria e foi, naquele momento, você já estar nomeado como presidente da empresa municipal e a sua esposa, Elaide, ainda figurar como membro do conselho, de um dos conselhos, o Conselho de Defesa Prévia da Indurb. Ela permanece? Não, o último dia dela foi dia 29 de novembro, dia 29 de janeiro. A partir do dia 30, quando eu assumi, ela já não faz mais parte. Bom, então, não teve publicação e não terá com data retroativa. A publicação dela saiu antes de se assumir. Na verdade, a Indurb, ela é uma empresa pública de direito privado. As publicações, somente as publicações vinculativas. Não existe publicação disso. Mas as providências são na data que você está narrando. Então, foi a pedido dela, foi você que orientou, porque você ia assumir a presidência? Na verdade, foi eu quem exonerei ela, não foi a pedido dela. Eu que exonerei porque, na verdade, pelo fato de eu estar assumindo a presidência, ela não poderia permanecer. Isso eu sei. E a sua afirmação aí, por exemplo, mostra outro erro. Porque se você assumiu para exonerá-la, você não poderia ter assumido. Os atos deveriam ter sido desencadeados de outra maneira. Primeiro a providência da saída, depois a nomeação. Mas isso nós debateríamos oportunamente em outra oportunidade. Além da secretária da presidência, que causou também estranheza a essa CEI, que outras alterações de ordem administrativa no dia a dia da empresa você já tomou após a sua chegada? Porque nós estamos aqui entendendo que a sua chegada deve-se aos trabalhos de investigação. A ex-presidenta teve que ser exonerada, teve que ser demitida, e aí você chega nessa nova fase. Que outras mexidas você fez além da retirada da Rosinei? E se a saída da Rosinei tem alguma ligação direta ou indireta com esse processo de investigação, porque nos causou estranheza? Não, a saída da Rosinei é técnica, não teve nada a ver com o processo de investigação. Na verdade, é comum, quando alguém assume, escolhe alguém da sua confiança para pôr lá. Ela é uma pessoa muito confiável, no entanto, eu precisava oxigenar o setor. Além dela, eu também já exonerei o senhor Wagner,
Eu exonerei o Wagner, que ele é um cargo em comissão. Eu fiz algumas mudanças, eu tirei, por exemplo, o Leonardo, que estava em uma gerência ali no terminal, e coloquei na limpeza pública. Nós podemos até entender poder, aspas, discricionário, claro que com algumas limitações, porque a própria 7913 e todas essas novas disposições têm apresentado a preocupação de o cargo de secretária ser guindado da carreira, e não um cargo exclusivamente de comissão. Salvo o melhor juízo, e eu não a conheço pessoalmente, mas cada mexida na Indurb, nós cuidamos de acompanhar e vamos continuar acompanhando de perto. E um dos fatos que nomeou, provocou, inclusive, algumas discussões entre nós, vereadores, discussão no bom sentido, porque nos causou estranheza, não só na SEI, mas na última sessão. É o fato de que a Rosinei é das mais antigas, vamos dizer assim, dentro da empresa. E é uma pessoa da carreira da empresa. Passou por processo seletivo. E as informações que nos chegaram, e nós estamos pedindo outras informações, é de que ela tem quase 40 anos de empresa, 38, e que seria na presidência. Você, inclusive, já passou pela Indurb. O que aconteceu de necessidade técnica para adequação, agora que você acabou de chegar e já exonerou ela, já mudou ela de cargo, na verdade, que você não viu na sua gestão quando você passou por lá? Você ficou quanto tempo na Indurb? 2 anos. Em 2 anos, a Rosinei permaneceu secretária. Certo? Sim. Assim como nos outros 36, em dezenas, não chega a dezenas, mas quase uma dezena de governos. Governos são 4 anos, quase 40 anos de empresa, nós estamos falando em quase 10 mandatos consecutivos em que esta trabalhadora pública permaneceu no seu espaço, na sua atuação como secretária da presidência. Que necessidade técnica, neste momento, te mobilizou a levar a Larissa Rodrigues Silva para o lugar que era antes da Rosinei? E por que a Larissa e por que a necessidade técnica de retirada da Rosinei de lá? Primeiro que não é a Larissa que está no lugar da Rosinei. Quem está no lugar da Rosinei é uma servidora da Indurb, é a senhora Valéria, que e a Larissa? já é da Indurb. A Larissa, ela é uma assessora de gabinete. Na verdade, por que a Rose saiu de lá? É uma decisão técnica da presidência que tem essa prerrogativa. Não, eu sei, mas nós estamos numa casa política, né? Vamos lá. Se é técnica, você tem fundamento. Se é política, você pode dizer que é política. Você pode dizer, não vou com a cara dela, não gosto de trabalhar com ela, não temos um convívio harmônico. Os 2 anos em que trabalhei, não. Muito embora, 2 anos são 2 anos, né? Não é pouco tempo, não são 2 dias nem 2 meses, são 24 meses. Se você disser é político, está respondido. Mas se você diz que é técnico, eu tenho direito de perguntar. Principalmente porque eu acho que, se ela não estiver ouvindo, pode ouvir depois. Isso é algo que atinge o desempenho da função. Certo, presidente? Se eu digo, a nossa secretária da SEI precisa ser substituída porque, tecnicamente, ela não atende. Não é o caso, né? A G é extremamente competente tecnicamente nas funções que desempenha. Então, se a decisão não foi política e foi técnica, eu tenho o direito de entender o que estava acontecendo de técnica que possa justificar a saída da Rosinei, já que você está dizendo que não é política, é técnico. Eu tirei a Rosinei, como eu falei, é uma decisão técnica da presidência que tem essa prerrogativa. Eu precisava oxigenar o setor e agilizar a documentação que passa pela presidência. Lá eu tenho diversos processos que eu teria que dar agilidade neles, e a Valéria está fazendo isso muito bem junto com a Larissa. Tá, então foi política. Técnica, como eu falei, para agilizar a documentação. Ah, tá. Então, você tem uma avaliação. As avaliações funcionais da Rosinei são feitas por quem? Pelo presidente? Lá não existe não tem avaliação? Começou a avaliação funcional recente. Eu não posso te falar porque eu não fiz nenhuma avaliação ainda dela. Tá, mas vai caber a quem? Ao presidente? Da secretária, se é que tem, vai caber à presidência, porque é o chefe imediato. Presidente, por hora é isso. Vereadores, o vereador Márcio,
Pode ficar à vontade. Um minutinho. Não, tranquilo. Boa tarde, Donizete. Boa tarde. Na questão do desligamento da sua esposa, o próprio estatuto da Indurb é o presidente que tem que fazer a exoneração. Não tinha jeito mesmo. Você falou dia 29, mas você entrou no dia 30, provavelmente foi no dia 30 seu ato normativo, né? Só para confirmar isso. É portaria. Na realidade, isso na portaria, quem exonera, como a Indurb estava 2, 3 dias sem presidente, então foi no dia 30. Na sua chegada lá, o que você está preparando? Você citou o nome aí, oxigenação, e acho que você sabe bem disso, a Indurb ela tem que ter uma auditoria interna, né? O que você já está fazendo dentro da companhia? Porque todos os erros que ocorreram primário, mas assustadores, que levaram essa SEI. Na verdade, eu estou dando continuidade aos trabalhos que nós tínhamos começado. Na verdade, começou pelo Everson, passou pela... depois eu assumi, depois veio a Gislaine. Existe, na verdade, um ato que a gente fez exatamente para isso, para a gente dar continuidade a esses trabalhos. É claro que existem muitos trabalhos que são políticos, trabalhos técnicos. Então, nós estamos dando continuidade. Por quê? Porque, na verdade, a Indurb, quando eu assumi pela primeira vez, todos sabem que nós estávamos com um problema que era um déficit que a gente recebia naquela época em torno, na verdade a gente faturava em torno de 4.600.000 e tinha uma despesa de um pouco mais de 6 milhões. E nós vimos que deu certo, a Câmara contribuiu por demais para que isso acontecesse com aqueles 5 projetos de lei, e nós estamos dando continuidade, analisando o que dá para nós melhorarmos o nosso faturamento, porque a Indurb é a única empresa no município que ela tem que produzir para que ela receba. A Indurb, se ela não produzir, ela não recebe. Então, nós estamos avaliando, vendo como que a gente consegue melhorar o nosso faturamento. A questão dos móveis, né, que são móveis, um já está instalado. O carpete de madeira, quando a gente fala o pedreiro do R$500, na realidade acho que é tipo um carpinteiro instalador de carpete, né? Que é um profissional. Eu fiz a pergunta no meio da SEI, a Indurb tem pedreiro, mas não tem instalador de carpete. Então, na realidade, o R$500 foi pago, foi para o instalador de carpete, correto? Então, nós temos lá o patrimônio. A vereadora Estela até falou agora, né, na questão de produtos irregulares, né? Mas eles estão lá. Você chegou a conversar com o jurídico de vocês ficarem fiel depositário dessas cadeiras, dessa mesa, e o carpete que já está instalado, que foi adquirido, eu vejo, com dinheiro, sim, um dinheiro que pode ser com todos os erros, mas é um dinheiro que pertence à Indurb. Você chegou a comentar alguma coisa com o jurídico para conversar em si com o poder policial? Na verdade, a gente tem o objetivo do ofício. O ofício é para colocar os bens à disposição também da polícia. E aí eu não conversei com o jurídico para ver se eu posso ficar como fiel depositário. Até porque, na verdade, a meu ver, me perdoe se eu estiver errado, não seria uma decisão nossa, né? Seria uma decisão do órgão ou da polícia, eu não sei se é polícia ou se é do Ministério Público, eu não sei de quem é essa decisão. Eu só sei que não seria uma decisão da Indurb. Não, tranquilo. Mais algum vereador? Boa tarde, Donizete. Tudo bom? Boa tarde a todos. Donizete, só estou meio invocado com essa entrada na sala, que eu preciso entender melhor. Enquanto a vereadora Estela estava fazendo os questionamentos, eu estava tentando imaginar como que funciona e a localização dessa sala. Onde que essa sala, essa antiga sala, fica localizada ali na Indurb? Esta sala, ela fica entre a corregedoria e a gerência financeira. E a sala da diretoria fica anexa à sala da presidência. Certo. Nessa antiga sala, a porta fica sempre trancada
com chave, isso que eu quero dizer. Olha, pelo que... É para ela ficar trancada, sim. Sempre. Sim, é para ela ficar trancada. E essas chaves ficam num claviculário ou tem uma pessoa que é responsável por algumas chaves de algumas salas, um cuidador? Dessa não sei desculpa, eu não sei te responder pelo fato de eu estar há pouco tempo. Eu não sei te responder onde fica essa chave ou se fica... Porque eu tenho a minha chave, por exemplo. Certo. Eu tenho a chave da minha sala. Isso eu não consigo te responder de pronto. Então tá jóia. Obrigado. Obrigado. Vereador Arnaldo, quer falar? Donizete, a pergunta minha é simples. Por acaso, após o Bruno ter enviado o documento, alguma coisa assim, o Bruno ligou, avisou, conversou com alguém sobre ele ter entrado nessa sala, não ligou para ninguém, não avisou ninguém? Olha, eu não conversei com o Bruno de forma alguma, até porque ele até tentou contato comigo, mas eu não conversei com o Bruno de forma alguma porque eu teria que vir aqui e não queria prejudicar as investigações. Do pessoal ali em torno dessa sala, ele não avisou ninguém, ele não ligou, eu vou passar aí, eu passei aí, Não. fui aí, não. Não. Tá bom, querido. Obrigado. Donizete, é uma pergunta, mas que tem a Indurb, nesses seus 40 anos, sempre o presidente, a sala da presidência foi junto com o diretor financeiro, porque existe um grande lastro, tanto o jurídico, os dois assinam tudo junto, né? E essa gestão que passou, separou, né? Levou o diretor jurídico para um canto de lá e fez uma sala somente só da presidência. Você pensa em retornar, porque toda hora vocês têm que estar junto, né? Não tem como. Tudo ali a todo momento, o diretor financeiro, que é o segundo, né? Seria o vice-presidente, ele é ligado. Você pretende ali, porque é muito mais fácil o trabalho, né? Na verdade, o diretor administrativo e financeiro, ele senta ao lado, na sala anexa da presidência. Já está dessa forma. Então você voltou o que era antes. Sim. Vai ficar muito mais fácil. Obrigado. Já está, na verdade. Já né? estava. Quando eu cheguei, já estava. Já estava dessa forma. Para mim? Presidente Donizete, uma pergunta. Da mesma maneira que você enviou aqui o comunicado dos móveis, a pergunta é pontual. Você mandou algum e-mail também para a Polícia Civil? Porque aquilo lá é prova do crime, como foi já retirado pela polícia as telhas, né? Você fez esse procedimento? O procedimento foi o seguinte: encaminhar aqui e recebendo a resposta que eu recebi de vocês, encaminhar também para a polícia. Tem sim. Você já fez isso? Na verdade, o processo está pronto. É porque eu recebi a informação, está pronto para encaminhar para a polícia também. Depois da oitiva que referente aos materiais que foram comprados e foram trocados, foi aí onde a Polícia Civil foi lá e retirou, devido ao depoimento aqui da doutora, né? Então, por isso que eu estou até estranhando a demora da polícia ir lá retirar esses imóveis, né? Por isso que eu estou, já que você mandou aqui para a Câmara, que não é o nosso dever. Sim. E sim, que é uma prova do crime, por isso que estamos batendo na mesma tecla, que não pode ser retirado, que isso aí é prova do crime. Essa é a minha pergunta. Algum vereador quer falar alguma coisa, Sandro? Donizete, boa tarde. Boa tarde. Você, diante de toda essa situação, já tem alguma medida que já foi tomada em relação a esse fato, administrativamente por sua parte, em relação a tramitação, por exemplo, dos próprios materiais que ainda se encontram lá? Quais são os procedimentos que já estão sendo tomados? Na verdade, vereador Sandro, tem aquela sindicância e uma das recomendações que tem lá sobre esses materiais que estão lá, que nós deveríamos
levantar todo o material para fazermos um procedimento de venda desse material de acordo com um ato normativo que a gente tem lá, que é de acordo que segue os trâmites da lei federal, que é a venda por meio de licitação. A gente está, de fato, levantando todas essas informações, só que eu preciso aguardar o término das investigações para verificar se eu vou poder vender ou não. Boa tarde, Donizete, vereadora, vereadores, senhor presidente. A dúvida, desculpa voltar ao tema, é que realmente é um tema que ficou estranho. O senhor disse que a Indurb atesta a documentação trazida ou apresentada através de e-mail pelo Bruno para esta SEI. A Indurb atesta essa documentação como válida? A Indurb atesta porque, de fato, ela está assinada, sim, está assinada e tem, inclusive, um despacho de uma outra pessoa nesse documento. Então, não existe possibilidade desta documentação ter sido produzida com data retroativa? Não existe essa possibilidade. Tá certo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Senhor vereadores, posso dar sequência? Alguém quer fazer? Você pode falar, vereador. Eu só queria fazer uma observação, tendo em vista a análise que a vereadora Estela fez. Eu gostaria que essa presidência solicitasse de forma oficial o porquê da exoneração da secretária. Acredito que já foi feito esse pedido, Estela, não? Então pode... Eu não tinha feito, mas eu agradeço, foi bem oportuna a preocupação do vereador, porque, como eu disse, vereador Arnaldo, até agradeço a complementação perfeita de Vossa Excelência. Uma análise política encerra o debate em si. Quando se diz que as razões são técnicas, essa avaliação pode prejudicar a carreira de um trabalhador de carreira. Então, acho que é fundamental esta formalização. Está já deliberado, a Giovana já vai fazer esse questionamento. O nome, o Donizete tem o nome dela por inteiro para a secretária anotar, por favor? Que eu não tenho. Passo, Rosenei, eu passo o nome completo, eu não tenho o nome completo. Tá. Vereadores, posso dar sequência? Donizete, obrigado pela presença, já peço para o Leonardo adentrar. Leonardo Barbaresco Candocin, gerente de transporte de intermodais da Indurb. Se puder direcionar os documentos para o Jonas, já pegou? Leonardo, você se apresenta, fala sua função, seu nome, sem citar o documento e a matrícula, por favor. Boa tarde, vereadores. Meu nome é Leonardo Barbaresco Candocin. Hoje eu estou como gerente de limpeza pública. O senhor se compromete em falar a verdade ao rigor da lei? Sim. Obrigado. Senhores vereadores, pode ficar à vontade. Quem quiser começar aí o questionamento ao oitiva, por favor. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Você deve, imagino, ter pleno conhecimento das competências concebidas no organograma da empresa pública sobre a gerência que você ocupa, né? Seguramente. Sim. Você é gerente de transportes e intermodais da Indurb, é isso? Não. Eu estava como gerente de transporte intermodais e hoje eu estou na gerência de limpeza pública. Ah, você foi para o DLP? Isso. Ah, tá. E isso quando? Há mais ou menos 2 semanas. 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas. Tá. Vou fazer a pergunta de forma complementar. Você sabe quais são as competências que devem ser desenvolvidas em ambos os casos, na que você está ocupando agora 2 semanas e também na que você ocupou anteriormente. A que você ocupou anteriormente, você ocupou por quanto tempo? Vereadora, foi por média de 6 meses. Não me recordo o tempo exato, mas deu em torno de 6, mas foi mais ou menos 5, 6 meses.
Tá, você não é trabalhador público, você Não. Você é de comissão. Isso. Certo. É o primeiro cargo seu de confiança ou comissão do governo? Não. Na verdade, de comissão? Não. Você passou por quais outras pastas? Eu passei pela SEMA, pela Cultura, Pela SEMA, em que cargo? de diretor da causa animal. Diretor da causa animal. Saindo da Endurbe? Quando você chegou nessa diretoria na SEMA, você tinha saído da Endurbe? Não. Eu estive também como assessor, antes da SEMA, eu estava como assessor de gabinete, do Leonardo Marcari. E foi o seu primeiro cargo lá? Não. Qual foi? Meu primeiro cargo foi na Cultura, Com qual secretário? com o Paulo. Então, da Cultura, você foi para Endurbe. E isso daí eu fiquei como assessor do presidente, trabalhei com o Donizete. Aí eu saí, fui para a CDCOM, estive como diretor na CDCOM também. Daí eu voltei para Endurbe como assessor do presidente. Aí eu saí por um tempo e eu voltei como assessor, daí eu voltei como assessor de gabinete. Entendi. Então, você está desde o mandato anterior. Sim. Nessas eleições de 24, você foi candidato pelo PRTB? Isso. Era a chapa da prefeita? Coligada. Coligada? Muito bem. No curso das oitivas do início da semana, Leonardo, durante o depoimento com os gestores do contrato de reforma do telhado, foi mencionado pelo Vitor que a destinação das telhas inservíveis para o aterro sanitário foi acompanhada pela gerência do transporte de intermodais, que era ocupada por você, tá certo? Sim. Eu te pergunto, de quem partiu a ordem para a realização dessas atividades? Eu acompanhei a descida das telhas e a ordem de que as telhas seriam colocadas tanto as telhas desciam, eram colocados próximo do refeitório e em um dos pontos de táxi, e as telhas daí eram levadas para a DLP. Estou tentando entender o teu papel na decisão, tá? Vou tentar colocar de outra maneira a pergunta. Vendaval, telhas retorcidas, telhas com risco de cair, toda essa complexidade da segurança nós entendemos. Uma parte desse material passou a ser armazenado ali mesmo, parte dele, inclusive, caiu e já estava mesmo no local. O espaço que existe dentro do terminal para armazenamento dos supostos inservíveis é um espaço pequeno, nós diligenciamos lá. Parte foi para o DLP, parte foi para o aterro, e neste meandro todo, parte desse material começou a ser vendido e ser retirado de lá de forma oficiosa e ilegal. Minha pergunta para você, que é gerente do espaço: em que momento você toma conhecimento disso? Em que momento você anui, dá sinal verde, permite? Passou por você essa pergunta de retirada deste material e para onde iria estes materiais? O que passou por mim é que os materiais que estavam saindo do terminal iriam para a DLP. E o meu sinal verde foi para que fosse para a DLP, onde estava sendo armazenado. A gerência do espaço, além do outro encarregado, que é do próprio terminal, é sua. O modal é seu. Você era o gerente, você era o responsável, é isso? Eu era responsável pelo modal, não pela... O que acontece lá não está dentro das suas atribuições? Vamos mudar a pergunta. Dentro das suas atribuições, está no espectro da tua competência as decisões sobre o que pode ou não causar transtornos ao modal? Você precisa ser consultado, você precisa anuir com as providências, sejam elas de que ordem for? Porque aí eu vou complementar a pergunta. Se isso depende, e eu entendo que sim, a verificação de para onde está indo, em que quantidade que está indo, que providência que vai ser tomada, também te inclui. E isso não é só verbal ou oral.
Isso é procedimental, isso é burocrático, isso é trâmite, isso é rito. Sim. Não houve nenhum... Vereadora, fazia parte, sim, das minhas atribuições, tá? E o que nós conversamos, o primeiro ponto que nós vimos foi: não vamos cuidar do ser humano acima de qualquer coisa, para que ninguém se machuque, para que não cause nenhum dano ao ser humano lá. Então, da forma que a telha era descida, nós armazenávamos ela em lugares e isolávamos os locais, e a partir daí nós direcionávamos essas telhas para a DLP. Se fosse uma competição de ajuda humanitária, vocês iam ganhar custos vigilantes. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de proatividade, também não estou falando do lado da civilidade, que é a obrigação. Certo? Tanto que a legislação federal, as regras de licitação, não é? E tantas outras que norteiam os atos públicos, traz a previsão de exceções. Por exemplo, o rito de urgência. Tanto é que o telhado de 1,5 milhão foi feita a tramitação rapidamente. Foi feito rapidamente. Então, aqui também se poderia. O que eu estou te perguntando é, e aí quando você diz nós quisemos, eu vou te pedir para dizer quem são nós. Quem são os nós? Por quê? Porque o esforço dessa comissão especial de inquérito é entender o que estava errado, para entender e garantir que não permaneça errado e que a empresa permaneça pública, mas pública defendendo o interesse do público e respeitando o que é público. E essa tramitação assustou demais, porque todo mundo veio aqui quase que pedindo título de proatividade e grandeza, altruísmo, o risco, as pessoas. Isso é obrigação do gestor. Isso não é mérito, é obrigação. Se há um risco, eu tenho que tomar uma providência. Tomar a providência de retirar não significa acelerar e vender sem procedimento. O que eu quero de você, uma resposta objetiva, é: dentro da gerência que você faz parte, que você fez parte, e já vou ser muito franca com você, até porque você, eu entendo como parte fundamental para garantir que não acontecesse o que aconteceu. O diretor da limpeza pública foi demitido. Hoje você está no posto dele. Não. Está como diretor? Onde não, você está? Eu estou como gerente. Você está no lugar do Wagner. Isso. Tá. Que foi o, vamos dizer assim, o mais visivelmente alvo, até porque se colocou também como. Então, assumiu tudo, estava errado mesmo, fizemos mesmo, e pagou o preço pela irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade que vários ali assumiram, muitos aqui negaram. Muitos aqui negaram. Tanto que o trabalho dessa comissão foi fundamental para que não tivesse nenhuma outra possibilidade para a comissão de sindicância, a não ser apontar aquilo que nós vamos apontar e já iríamos apontar aqui. Não tem como. Por quê? Porque mentiram. Mentiu a presidenta, mentiu diretores, mentiu. Então, você fazia parte, e vou te dizer, olhando nos teus olhos, me causa estranheza que o governo coloque o Donizete para começar uma nova fase, se é que isso é possível, até porque ele já passou por lá, começar uma nova fase da empresa e retire, e tinha que retirar, até porque ele assumiu o que fez e sabe que ia ter uma responsabilidade, mas você é guindado de um espaço onde você também tinha uma responsabilidade para ocupar agora o espaço que o Wagner ocupava na gerência de limpeza pública. É isso que eu estou tentando indagar de você, porque nós vamos indagar isso do governo. Você entende? Então, quando eu te pergunto das decisões, eu estou te perguntando porque entendo que parte das suas atribuições eram essas. E aí, a sua resposta aqui está indo muito na direção da maior parte dos que vieram no primeiro momento e depois esses depoimentos caíram aqui por terra.
que eu não sei, eu não vi, era tudo muito rápido, eu precisava ajudar, o risco era grande. Está tudo bem, que o risco era grande, mas existe procedimento para quando há risco, existe procedimento para quando é catástrofe, existe procedimento para urgência. Vocês não seguiram esse rito. Estou perguntando para você. Você não tomou nenhuma atitude, nem formal, nenhuma CI, você viu a movimentação, você deduziu que estava sendo levado para o DLP, mas você não foi lá verificar se estava ou não. As telhas retorcidas foram retirados. Aqui nos foi informado do número de veículos, pelo número de veículos aqui, além dos da SEAR, não é? Inúmeros veículos particulares foram lá buscar dezenas de telhas, não é? O escambo aqui da troca de madeira por telha para cobrir um espaço que é nosso, como se a empresa pública não tivesse tido socorro financeiro suficiente, autorizado por esse parlamento, mas dinheiro público, para poder ficar superavitária e não deficitária. Mas não, aí o discurso aqui foi do altruísmo. Esse discurso, para mim, e nada é a mesma coisa. Estou falando só de responsabilidade objetiva. Só de responsabilidade objetiva. Você, em algum momento, tomou alguma providência formal ou não? Você foi em loco verificar, dialogou e tomou algum procedimento com seus superiores hierárquicos ou não, para salvaguardar as obrigações que eram tuas, atinentes ao cargo de confiança que você ocupava? Vereadora, não houve nenhuma CI da minha parte. Tá? E em relação às telhas para onde estavam indo ou não, eu fui na DLP e vi que tinha uma quantidade de telhas lá. Tá? Mas eu não tinha conhecimento algum de que as telhas não estavam indo somente para lá. Então, esse é um outro ponto. A sua gerência era ali do modal, a gerência do modal, e aí, por exemplo, se estava indo, e quanto estava indo para o aterro, para o DLP, em nenhum momento você fez a verificação. Foi como eu disse para a senhora agora há pouco. Em loco, eu falo, em loco. Você foi lá ver, você não fez isso, ou fez? Vereadora, o que eu sabia é que as telhas estavam sendo retiradas e indo para a DLP. Tanto que, na DLP, tem sim um estoque de telhas lá. Eu não tive conhecimento em momento algum de que as telhas estavam indo para o aterro. Eu não tive conhecimento. Então, por isso que eu estou perguntando da tua função, porque parte das indignações que a gente teve aqui é que as pessoas tomam posse no cargo, o cargo é público, é um espaço de comissão de confiança, e aí é como se fosse natural dizer, fizeram, mas eu não sabia. Porque, assim, se algo acontecer aqui com o espaço da Câmara Municipal, a responsabilidade daquela mesa ali. Tem coisas que dependem dos departamentos aqui dentro, e a responsabilidade é do funcionário. Não existe dentro do público o dizer, não me perguntaram. Se é obrigação minha, eu tenho que perguntar. Não tem assim, só vou tomar providência se eu for provocado. Por quê? Você tem uma responsabilidade objetiva. Objetivo. Então, por exemplo, você está dizendo que você não sabia que foram telhas para o aterro. Então, esse controle em nenhum momento passou por você. Então, essas funções que você teria, enquanto gerente do modal, você não tomou. É isso, você não tomou. Nenhuma providência formal. As pessoas disseram, está indo para cá e para lá, porque, por exemplo, você fala que não sabia que foi para o aterro. O aterro foi o lugar mais citado aqui. Então, por exemplo, se você visitou, você está dizendo que não, mas se você fosse lá, você ia ver que não tinha nenhuma telha retorcida. E foram várias, foram muitas, não é? Tanto que, ainda que subavaliado, os valores não são de pequena monta, né? Ainda que subavaliado. Então, isso não passou por você, não teve essa... De forma formal, não. Bom, você já falou isso, então eu vou encerrar por aqui, porque minhas próximas perguntas eram se você tem, ou teve, ou se preocupou em ter controle sobre quantitativo, mobilidade delas. Vereadora, eu não tive no momento, porque elas foram descidas em loco. Elas não foram descidas todas de uma vez. Então, o que eu tive de ação que eu poderia ter tomado é
A partir do momento que tudo descer, que foi onde eu soube que estava indo tudo para a DLP, nós vamos lá e nós vamos fazer a contagem para que a gente possa ter acesso ao número exato de telhas que nós tínhamos. É somente por isso que a gente não contou, que eu não pedi para contar anteriormente, porque ela estava sendo descida em loco e, consequentemente, a gente contaria tudo no final. Isso não, desculpa, isso não existe. Não tem a menor possibilidade de... Nenhuma lógica nisso. Eu estou com bens públicos que estão ali, se tornando perecíveis ou não. Eu sei que o procedimento é leilão, porque, inclusive, a Endurbe já passou por isso várias vezes. Eu sei que o procedimento é leilão, eu vou contar no final. Como que eu vou contar no final se eu não estou com nenhum procedimento aberto? Se não tinha nenhum procedimento aberto, você é gerente do modal. Os outros gerentes também não provocaram nada, porque aqui o que a gente viu foi um dizendo que talvez o outro devesse ter feito. Não é? É um literal jogo de quem é que tinha a responsabilidade de fazer. E essa eu acho que tem que ser a preocupação principal desse relatório, presidente. Que é literalmente aqueles que acreditam na empresa pública como empresa pública, para valorizar aqueles que vão lá, que trabalham pela empresa pública, que entendem a importância da empresa pública, e que aqueles que estejam lá para dirigi-la tenham compromisso com o erário e tenham compromisso com a forma e com o procedimento. Que é o que até aqui ficou claro para mim, que não existiu, que não existe. Que não existe. Tanto que a presidenta tentou nos convencer de que tudo isso aconteceu sem que ela soubesse de absolutamente nada. E como se cadeiras e um piso novo para a sala tivessem chegado lá como uma caixa de bombom que a gente quer fazer surpresa. Da minha parte era isso, presidente. Senhores vereadores. Márcio. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, vereador. Conheço você há muito tempo, conheço seu trabalho. E aqui a gente está na hora, aqui a gente fala a verdade, eu confio em vós, pessoa. Foi um sistema todo desastroso administrativo. Quero saber de você, que você era o gerente intermodais e principalmente da rodoviária. Você sabe, você escutou, você viu, se mais alguém, terceiro, ou funcionário, ou comissionado, fez algum tipo de escambo ou retirou alguma telha do terminal? Não, vereador, não soube, não vi, não escutei, nada disso. Nada? Nada. Obrigado. Vereador Júlio. Ô, Leonardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Ô, Leonardo, só para a gente esclarecer para quem está acompanhando em casa, em relação às suas atribuições quando você estava como gerente de transporte intermodais. Faz um resumo das suas atribuições, por favor. Dentro das atribuições, tinha a gerência do terminal, tinha o cuidado com o terminal, em relação ao bem público, tinha a parte de transportes, tinha o cuidado com o transporte público também, que nós tínhamos em contato com as empresas. Ô, Leonardo, eu acho que eu não vou ficar expondo você mais do que já está, né? Mas o que a gente percebe é que você estava numa função que você não sabia qual que era o seu papel lá. O que você realmente tinha que fazer, qual realmente era a sua responsabilidade. Por isso que na maioria dos questionamentos que foram feitos aqui, você não conseguiu chegar numa resposta exata. Porque não tem como eu responder algo que eu não sei se eu sou responsável, se eu não sou responsável. E não só você, a gente vê também que em outras oitivas que aconteceram aqui, as pessoas não sabiam quais eram, de fato, as responsabilidades. Falavam muito em cuidados, como você falou, em cuidados com o ser humano. Falavam que tinha acontecido uma catástrofe. Tudo bem,
mas qual que é a sua responsabilidade diante de toda aquela situação que pertence ao poder público. É isso que a gente tem que saber. O que você deveria fazer naquele momento? Porque você disse que foi até a DLP, depois, né, que você ficou sabendo que estava sendo removidas as telhas para a DLP, mas a gente tem imagino que você tenha um pouco de noção, você estava lá, da quantidade de telhas que voaram, da quantidade de veículos que estavam lá transitando e levando telha para tudo quanto é lado. E você foi na DLP. Você viu aquela quantidade de telha que tinha na DLP. Quem que você questionou, sabe? Porque a quantidade que tinha lá não tinha nada a ver com a quantidade que se perdeu, não sei, que foi levada para outro lugar. Você questionou alguém quando você chegou na DLP, viu aquelas telhas, falou, opa, peraí, ou gerente, ou presidente, sei lá quem, mas tem pouca telha aqui, está faltando, onde que está o restante? Porque eu tenho uma responsabilidade em cima disso, eu preciso saber onde que está. Você fez isso? Não, não questionei. Eu não questionei. Por que você não questionou? Sabendo da quantidade de telhas que tinham lá na DLP e da quantidade de telhas que saíram do terminal. Você não achou estranho? Teve movimento de veículos particulares? Porque eu acho que você viu isso também, ou acompanhou alguma coisa relacionada a isso? Sim, eu vi que alguns caminhões iam lá para retirar as telhas, porém, logo bem no comecinho da retirada das telhas, foi que eu fui na DLP e vi que tinha uma quantidade de telhas lá. Depois eu não voltei para lá, para ver quantidades do que tinha ido, sim ou não. Entende? Esse bem no comecinho que você fala, no primeiro dia? Não, não foi no primeiro dia. Não foi no primeiro dia. Tem mais ou menos noção depois de quantos dias de ação de retirada de materiais que você fez? Uma semana e meia, mais ou menos. Eu não me recordo do tempo exato, mas não foi no primeiro dia, também não foi no segundo dia. Mas foi breve, foi logo após que tudo aconteceu. Umas 2 semanas? Uma semana e meia, 2 semanas. Uma semana e meia. Que eu acho que pela oitiva feita pelo... Não sei se foi pelo Levi, mas que mais ou menos nesse período já tinha a quantidade de telhas que eu acabei de falar, um pouco só, são poucas telhas, né, que estavam lá. Então, infelizmente, a gente até se perde no meio de tanta coisa que a gente tem que perguntar, porque se a gente continuar perguntando, você não vai conseguir responder, porque de fato, de novo eu repito, você estava numa função que você não sabia qual que era a sua responsabilidade e a situação ela vai se tornando muito grave e você vai entrando no meio de um rolo sem saber o porquê, sem saber o que está fazendo lá, e isso você vai ter que responder. Todo mundo tem que responder pelos seus atos, porque ai de mim fazer algo aqui que eu saia fora do que eu vou responder, e não adianta eu falar não sei. Não adianta eu falar que eu estou cuidando de vidas. Não adianta. A gente tem uma responsabilidade, ainda mais quando a gente está prestando um serviço para a população, que a gente está mexendo com algo que é para a população. Não dá, não tem... E se eu perguntar para você qual que é a sua responsabilidade hoje, você também não vai saber me dizer, porque você já se enroscou aí. Então, vamos dar continuidade. Aproveitando essa sua fala, vereador, foi realmente essa última gestão da Magrini foi desastrosa, né? Porque ela fez uma mistura entre as diretorias. A diretoria de limpeza pública jamais poderia estar atuando no terminal, né? Porque a gente chegou a um ponto que nem os caminhões mais, os catagalhos que antes a Indurb tinha serviço, já é feito por ela, foi pela SEAR. Então, é um imbróglio que essa diretoria fez, no caso a presidente, que é a grande responsável, no meu ver, de usar uma diretoria no lugar da outra. Ficou um desastre, causou tudo isso. Porque se existia uma diretoria de modais, que foi cancelada, né,
diminuiu o quadro da Endurbe, aí pegou a diretoria de trânsito para cuidar do terminal, e quem estava cuidando do terminal, tudo nesse parte desastrosa, foi a diretoria de limpeza pública de Bauru, que tem que cuidar das nossas ruas, de coletar nosso lixo. Então, transformou esse grande imbróglio, essa confusão e o desastre, e jogando, como novamente eu já falei aqui, o nome de uma grande empresa pública no lixo de novo. Tudo a favor da concessão pública dela. É lamentável. Só para concluir, acho que alguns vereadores vão fazer uso da palavra. Eu acho que nós estamos aqui já na 9ª reunião, né, da comissão de inquérito. E, por sinal, todos aqueles que é cargo de indicação e é concursado que esteve aqui, eu acho que, mais do que claro, né, vereador Júlio, os demais vereadores que tem que passar limpo. Porque é responsabilidade de todos que estiveram aqui na oitiva. Com rara exceção. De forma assim que foi assumidos os cargos e realmente questionados assim, estava um barco à deriva. Então, mais uma reflexão até para o Poder Executivo, né? Hoje, uma Endurbe, hoje, pelo que representa na cidade, faturamento, né, vereador Estela, e quantidade de funcionário, realmente é preocupante, porque além de assumir, a responsabilidade é grande e depois vai responder com seu CPF, como foi feito aqui no Conselho Fiscal, que teve até alguns que já pediram a saída. Então, a responsabilidade é grande. Realmente, essa comissão de inquérito aqui veio dar transparência, parabenizar todos que estão aqui na mesa e aqueles que foram chamados pelas oitivas aqui, que realmente precisa ser passado a limpo. E quem possa assumir ali, independente de ser concursado, né, num cargo de chefia ou também numa indicação, acho que tem que ter muito cuidado, porque o faturamento da Endurbe é sério, a quantidade de funcionários é sério, e veio assim essa transparência para que realmente tudo ali tem que ser passado a limpo. Essa é a minha contribuição. Vereadores, fiquem à vontade. Meu presidente, pode ficar à vontade. Meu presidente, para ilustrar ainda mais, né, o que o senhor acabou de dizer, a gente vê que a população acaba sofrendo com tudo isso, porque a gente vê a dificuldade que é para um pedido nosso chegar para a população. Será que quem está recebendo esse pedido está sabendo o que é para fazer? Não está sabendo, não sabe o que é para fazer. E aí a população lá na ponta da linha, aguardando uma resposta do poder público, não chega. Não chega, não adianta. Cito aqui um exemplo. Pedimos sinalização, que vem da Endurbe. Lá no Aimorés, já se passaram anos e nada foi feito. Será que quem está lá assumindo esse papel sabe o que ele tem que fazer? Aí que está, tem que saber se a pessoa está lá só igual um fantoche, ou se realmente ela tem preparo, tem competência, tem capacidade para atender os anseios da população. É aí que é desse jeito que tem que dar continuidade. Vereador Estela. Eu acho que ele está liberado, né, presidente? Vamos liberar o Leonardo. Leonardo, obrigado pela presença. Obrigado, Leonardo. A gente vai... E aproveitando a sua fala, viu, Marcelo? Eu queria fazer uma colocação, Márcio, só para seguir aqui no raciocínio, desculpe, para seguir o raciocínio aqui que o Júlio colocou. Eu estava dando uma olhada aqui, porque o documento chegou hoje, eu acho que vale a pena que os vereadores analisem aqueles documentos que eu solicitei na última reunião do Conselho Fiscal. Eu vou usar aqui só um exemplo, porque não deu tempo de folhear. Mas vou pegar aqui, senhores, ata da reunião do Conselho, da teoria, 7 dias do mês de outubro de 2025, às 7h30, na sede da empresa municipal, localizado no lugar tal, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros Valdomiro Calonego Júnior, Pamela Aline de Oliveira Dias e Márcio Roberto Feliciano Augusto, acompanhados por Sidney Aparecido de Oliveira de Souza e Thaís Martins. O Sidney é funcionário da Endurbe, é um dos gerentes financeiro, exatamente. O Conselho Fiscal tem o papel de fiscalizar. Então, ele não pode ser conduzido por quem apresenta conta. Não tem nexo causal, é uma coisa
que eu estou sendo fiscalizada. Eu fiz as contas, eu estou sendo fiscalizada. Não sou eu que conduzo, eu posso ser chamado para prestar esclarecimentos, para tirar dúvidas, mas já chega acompanhando. Estou falando tudo isso porque a ata aqui, ó, tem meia folha de sulfite. Nós estamos falando de uma empresa que movimenta milhões. E a ata tem meia página de sulfite. Essa leitura que eu fiz aqui é o cabeçalho. Pauta única. A reunião tem como objetivo a análise dos documentos contábeis referentes ao mês de maio de 2025, vinculados aos convênios firmados entre a Prefeitura de Bauru e a Endurbe, ou seja, tudo. Durante os trabalhos, o senhor Sidney prestou os esclarecimentos técnicos sobre os registros e demonstrativos apresentados, enquanto a senhora Thaís Martins trouxe explicações contábeis detalhadas, contribuindo para o entendimento e a validação dos documentos analisados. Ou a gente muda o nome do conselho, conselho de validação, e aí pode deixar que o gerente carimba e manda. Essa é a forma mais desorganizada de se dizer que vai organizar a finança pública. Conclusão dos trabalhos, senhores. Encerrada a análise dos documentos, o Conselho deliberou pela aprovação dos relatórios apresentados, registrando, entretanto, uma recomendação de melhoria, acordada com a senhora Thaís, para que no próximo movimento de prestação de contas seja anexada uma planilha de emissão de faturamento contábil, a fim de aprimorar o acompanhamento e a transparência dos lançamentos realizados. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida foi aprovada, será devidamente assinada por todos os presentes. O gerente, inclusive, assina. Porque aí é o fiscalizado assinando a validação dos documentos que deveriam estar sendo fiscalizados. Percebem? É muito sério. Sem dúvida. Não é à toa que depois das perguntas alguém já pediu para sair. O relator não esteve aqui na última reunião, mas já está sabendo. Tanto que eu sugeri ao nosso relatório que o Conselho Fiscal sejam contadores. Todo mundo sabe a minha passagem na Endurbe, os 4 anos que nós tivemos lá, foi 3 contadores. Eles ficavam lá meio período, olhando toda a documentação, balancete, compra, venda, e faziam. E, Marcelo, aproveitando, engrandecer a sua transparência, a sua imparcialidade, brilhante essa SEI, que, através de todos, fatos já ocorreram, demissões. Eu vejo alguns comentários, a gente vê até no próprio jornal, comentário de música que vai acabar em pizza, não acabou, já ocorreu as demissões, vai ter muita coisa séria que vai acontecer ainda. Está de parabéns todos, brilhantemente, com o nosso trabalho. Essa SEI aqui não é a SEI da pizza, não, porque já aconteceu e, com certeza, o nosso relatório final com o relator aí vai apurar muita coisa. Obrigado a todos. Ninguém faz nada sozinho, né? Eu acho que a transparência é fundamental. Então, às 16h01, nada havendo a se tratar, damos encerrado essa comissão de inquérito por hoje e voltamos na sexta-feira. Que dia? Dia 20, às 10 da manhã. E que Deus abençoe e um bom final de semana a todos.